Irmãos, bom dia. Não, mas está muito fraco. Bom dia. Graça e paz a todos vocês. Que bênção, né? Poder estar junto com vocês nessa escola dominical, primeira escola dominical nossa juntos, né? E nesse momento tão importante, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre o evangelismo e agora o evangelismo de uma forma orgânica. E nesse primeiro momento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, no livro de Salmos. Nós ainda não começamos a nossa escola dominical, tá, queridos? Mas nós vamos fazer uma breve meditação aqui, nós vamos cantar alguns louvores, depois passaremos para a nossa aula. Então, no Salmo 22, nós vamos ler alguns versículos somente. Hoje nós começamos aí em mais um tema para essa semana, onde nós falaremos sobre redenção. E é também o tema da pregação dessa noite, né? Então, o Salmo 22, o primeiro versículo vai dizer o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras do meu bramido? Versículos 7 e 8: Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Os versículos agora de 14 e 16. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Verso 16: Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Queridos, nós vemos aqui que alguns versículos são muito parecidos com as palavras de Jesus na cruz, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite: redenção. Então nós vamos ver que desde o Velho Testamento até o momento da cruz, onde Cristo realiza e finaliza a redenção para nós, pecadores, já está sendo dita desde o Antigo Testamento. E nós vemos aqui que é o sofrimento e vitória do Messias, onde Davi ele vai escrever essa canção, né? Isso aqui é uma canção de adoração a Deus, e ele então vai começar a dizer exatamente aquilo que Cristo passou na cruz. Queridos, é um momento importante para as nossas vidas, de entendermos o que Deus quer de nós. Qual é o nosso objetivo nessa terra? Nós somos pecadores, mas quando nós entendemos que nós somos pecadores, nós olhamos para Cristo e vemos esperança, a esperança de redenção, porque Ele veio e pagou um alto preço em nosso favor, preço esse que eu e você não tínhamos condições de pagar, e até hoje nós não teríamos condições de pagar esse preço, mas Jesus pagou por nós, se entregando naquela cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitando por todos nós, para nos garantir vida e vida com abundância. Amém, queridos? Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar e vamos passar para o louvor. Senhor, nessa manhã nós somos gratos porque nós temos o privilégio, o rico privilégio de poder nos reunir como igreja para adorar o Teu nome, para aprender um pouco mais do Senhor no domingo, que é o dia do Senhor. Fique conosco, nos abençoe e que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nossas vidas. Fique conosco, nos abençoe, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos nos levantar então para louvar ao Senhor com cânticos. Deixando a tua cruz entrar, me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor
fontes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Para cantarmos esse amor pela manhã, num domingo que é para evangelismo, para aprendermos sobre evangelismo, acho que nada melhor do que pedir a renovação do Senhor em nossas vidas, pedir a mudança do Senhor em nossa mente diariamente, para tirar todo o pecado e habitar somente aquilo que Ele quer em nós, para que nós passamos para o povo exatamente o que Ele quer, o amor dEle, do jeito que Ele quer, não da nossa forma. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de
oportunidade que nós estamos tendo como igreja de pedir a renovação do Senhor em nós acreditamos que a cada manhã suas misericórdias se renovam, e nessa manhã nós pedimos a misericórdia do Senhor, para que possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós e durante nossa semana colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Queridos, nós vamos então fazer a separação de salas, tá? As crianças e os adolescentes vão sair hoje? Não? De evangelismo, a gente nem coloca na escala. Ah, tá. Tá. Aí hoje nós não vamos sair, né? O pastor já tinha colocado no grupo lá, mas então a gente fica aqui mesmo, todo mundo junto, tá bom? Queridos, eu vou pedir. Vê pra mim aqui, fazer um favor, para mudar os slides. Irmãos, hoje então o pastor William me incumbiu para poder estar passando para os irmãos e para os irmãos também que vão nos assistir depois aí, sobre o evangelismo orgânico. O que é o evangelismo orgânico? Então vamos lá. Eu vou precisar muito da sua participação hoje, tá? Como é uma aula, então eu vou precisar muito da sua participação. Então, se você tiver alguma dúvida, um questionamento, qualquer coisa que seja, pode levantar a mão, pode perguntar, vamos compartilhar aí, tá bom? Algumas coisas durante a aula, para que a gente possa entender e conseguir gravar realmente esse ensino na nossa mente hoje. Combinado? Vamos lá então? Então, o que seria, no seu ponto de vista, um evangelismo orgânico? Vamos lá, quem pode começar aí a falar para mim, o que seria um evangelismo orgânico? Vamos por parte. O que é um organismo? Como funciona um organismo? O organismo humano, como é que ele funciona? Ele é vivo. O que mais que a gente pode falar? Ele exerce bem, atende às suas funções. Isso, ele atende às funções. Ótimo. Se alguém está doente, o que o nosso organismo faz? Tenta combater a doença. Tenta combater a doença, certo? Então, o evangelismo orgânico tem tudo a ver com isso. É um evangelismo que se movimenta. É algo que começa dentro de nós. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre evangelismo em casa, tá? Pode passar o primeiro para mim, Nara? Então olha só, propagando a palavra em casa e na cidade. Lições, nós vamos ver aí sobre Atos dos Apóstolos, tá? Nós vamos fazer um panorama bem bacana sobre Atos, porque é onde tudo começou, tá? Nós vamos entender o porquê que começou tudo em Atos. Mas antes de nós entrarmos ali, eu gostaria que os irmãos pensassem comigo sobre o Velho Testamento. Será que vocês conseguem me dar um exemplo no Velho Testamento de alguma coisa que aconteceu dentro de casa? Vamos lá, vamos compartilhar aí. Uma palavra, um milagre, alguma coisa que aconteceu dentro da casa de alguém. Quem que vocês veem à mente? Casamento de Jesus fez milagre do reino. Isso! Mas vamos voltar um pouquinho mais lá para trás, bem lá no Velho Testamento, lá atrás. Vamos voltar lá atrás para a gente poder ver que desde lá de trás, Deus já estava com os seus olhos para dentro de casa, tá? Então vamos lá. Quem começa? Quem pode começar aí? A Páscoa. Quem? A celebração da Páscoa. Como que era feita a celebração da Páscoa? Você vai entrar dentro da sua casa, vai pegar um cordeiro, vai pegar o sangue dele e separar, porque você vai precisar passar no umbral da porta, certo? E você vai comer com a sua família. Se tiver uma outra família que tenha menor número, chame também. Mas tudo aconteceu dentro de casa. Nós estamos vendo então salvação. E um pouco mais antes disso, vamos lá. Vamos falar sobre os pais da fé.
Quando fala de pai da fé, a gente vê o que na cabeça? Quem vem na cabeça? Abraão. O que aconteceu com Abraão? O que Deus falou para ele em Gênesis 12? Abre aí, irmãos, pode pegar a Bíblia, pode pegar. Pega aí a sua Bíblia e abre, Gênesis 12, vamos lá, todo mundo, vamos lá. Escola dominical é assim, irmãos. É Bíblia na mão e resposta na ponta da língua, vamos lá. Gênesis 12, quem pode ler o primeiro versículo para mim, por favor? Leia bem alto. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então Deus está falando especificamente com Abraão. Abraão já era marido de Sarai, né? Na época ainda. Então Deus fala para ele: sai da sua terra, sai da sua casa, da onde você está morando agora, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então Deus começa a chamar Abraão para uma missão, para um objetivo, para que ele pudesse sair e ir cumprir aquilo. Então começou dentro. Por isso que é importante nós entendermos que evangelismo, nós vamos entender isso um pouco mais para frente, o sentido do evangelismo e o sentido de ser o evangelismo em casa. Mas esse evangelismo, ele nasce como uma boa nova dentro de nós. Alguém sabe o que significa a palavra evangelização? Alguém tem alguma noção? Pode chutar? Eu sei que ontem o Flamengo deu uma goleada aí, ganhou, né? Sei lá, não entendo muito de futebol. Eu sei que deu uma festa aí, o povo tudo pra fora, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo eu sempre hei de ser. Mas quem pode aí dar um chutão aí, se bater na trave não tem importância não. Tem a preparação assim, método de você evangelizar, você organizar, levar a palavra? Tá na direção certinha. Isso mesmo, Benedito. Muito obrigado. Então a gente vai nessa sequência aí, tá bom? Vamos olhar lá os slides. Vai o próximo aí. Então, queridos, nós vamos ver que o objetivo desse estudo de hoje é explorar como o livro de Atos dos Apóstolos, especialmente o capítulo 5, versículo 42, tá? Ele destaca a importância do ensino contínuo da palavra de Deus em casa e na comunidade, inspirando a evangelização e o crescimento espiritual. Tá? Em Atos 5, vamos abrir lá, todos juntos? Atos 5, 42. Esse aí é o nosso texto base, tá? Para esse estudo de hoje. Quem achou aí Atos 5, 42, pode ler, por favor. Todos os dias, dentro de casa, em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus ou Cristo. Olha só que incrível que Lucas vai escrever. Que de casa em casa, eles não cessavam. Então nós vamos ver que esse é o objetivo do nosso estudo de hoje. Tá bom? Pode passar, por favor. Então vamos ver um pouquinho do contexto do livro de Atos. Tá? Quem já leu aí, agora já vai saber. Mas quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Para quem esse livro foi escrito? Foi direcionado para quem? Teófilo. Agora eu quero colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Teófilo era um homem específico ou era um grupo de pessoas? Quem acha que Teófilo era um homem específico, um homem mesmo, levante a mão. Ninguém? Olha lá, o Jarbas, ó, corajoso, único. E quem acha que era um grupo de pessoas, levante a mão. 3, 4, 5, aí, um pouquinho mais. Quem não sabe? Quem ficou em dúvida e a pulga está coçando mesmo atrás da orelha? Olha lá, tem legal, isso é bacana, irmãos, participação. Porque nós temos essas duas linhas de raciocínio.
Muitos teólogos acham que Teófilo ele era um homem muito rico da época e que ele propagava artes, pinturas, escrituras, e Lucas ele era um médico, né? E um bom médico. Então pode ser, diz nessa linha de raciocínio, de que Lucas era amigo de Teófilo, e ele vai escrever tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos em nome de Teófilo, para que ele produzisse cópias para distribuir para os irmãos. Tá? Mas, pode falar. A pesquisa de Lucas. Exatamente, ele que bancou toda a pesquisa. Por quê? Lucas vai falar que ele fez uma pesquisa minuciosa. Trocando, né, por miúdos aí, uma pesquisa bem detalhada dos acontecimentos de Jesus. Porém, a outra linha de raciocínio, que vai dizer que era um grupo de pessoas, porque Teófilo significa pessoas gratas, ou pessoas misericordiosas. Então pode ser também que Lucas tenha escrito para este grupo de pessoas. Mas entre um e outro, vamos ficar de que tanto o livro o Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram escritos para nós. Tá bom? Vamos combinar assim, para a gente não bater o martelo, nem para um lado nem para o outro. Então esse livro foi escrito para nós. Então foi para um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas? Ah lá. Para nós, né? Como é que é? Esse é para nós. É um grupo de pessoas, tá certo. E um grupo bom de pessoas do versículo, tá vendo? Não estamos saindo muito do que não. Então olha só. Então o livro de Atos foi dedicado a Teófilo, narrando os atos dos apóstolos. Entendemos que Jesus ensinou os 12 e também os outros discípulos que andavam com Jesus. Em Atos vai dizer um número específico. Alguém sabe me dizer quantos discípulos andavam com Jesus? Discípulos, não eram os apóstolos. Um pouco mais. Tem uma contagem que fala de 70 também, já mas não está errado, tá? Tem uma contagem que fala de 70, depois, para finalizar mesmo, tinha um pouco mais. Não? Pode chutar um pouco mais alto. 120. Olha, a irmã foi certinha. Foram quase 120. Vamos arredondar para 120. Então 120 discípulos Jesus tinha, além dos 12 apóstolos. Qual é a diferença de discípulos e apóstolos? E aí, irmãos, qual é a diferença de apóstolos e discípulos? Faz toda a diferença no nome do livro. Atos dos Apóstolos, faz toda a diferença. Fala aí, Jacques. Os apóstolos receberam direto de Cristo o ensinamento, né? E os discípulos já haviam, os apóstolos faziam também. Tá chegando lá. Vamos, irmãos. O que você acha na sua cabeça? Qual que é a diferença de apóstolos e discípulos? É muito simples. Eu quero instigar vocês precisam aprender. Apóstolos, qual era a função dos apóstolos? Ninguém? Dou-lhe uma. Pode falar, meu irmão, pode falar. Põe pra fora. A função dos apóstolos? Isso. Eu creio que eles aprendiam, né, com Jesus e iam falar, passar para as pessoas. Legal, então eles aprendiam direto da fonte. Sim, aí Eles eram os mais próximos. Deus dava. É a mesma coisa, é a mesma linha de raciocínio do Jarbas. Legal, beleza. Mas o que os apóstolos se tornaram depois da morte de Jesus? Os líderes. Os apóstolos, então, eles tinham a autoridade de líderes. Tá? Os discípulos eram os
liderados, aqueles que aprendiam aos pés de alguém e serviam, tá? Então, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, no barquinho, não, tô brincando. Pedro, Tiago, João, Timóteo e sei lá mais quem, Bartolomeu, e esse pessoal todo aí, Matias depois, porque Judas morreu, e depois veio o apóstolo Paulo, todos eles receberam direto do Senhor Jesus a autoridade para serem líderes. Nós vemos depois, lá em Atos dos Apóstolos, se não me engano, no capítulo 12, se não me engano, nós vamos ver que existe um conselho em Jerusalém, ou um concílio em Jerusalém, onde Pedro fazia parte, tá? Tiago, irmão de Jesus, também fazia parte desse conselho. Então eles eram os líderes, é eles quem tomavam as decisões, tudo que acontecia chegava até eles, para eles resolverem. E os discípulos eram aqueles que estavam servindo, estavam sempre estudando, sempre pesquisando, entendeu? É uma coisa bem simples, tá vendo? Uma coisa bem simples. Então vamos lá. Então o ato dos apóstolos é o Espírito Santo fazendo os atos na vida dos apóstolos. Ele vai então abranger a expansão da igreja primitiva. E a gente entende que igreja primitiva é a primeira igreja. Vamos lá, outra pergunta. Quando começou a primeira igreja? Não é a primeira igreja só nascente não, irmãos. Mas quando começou a primeira, lá atrás, a primeira igreja, quando começou? Dorian. Atos 2, isso mesmo, tudo começou ali. Porque Atos, vamos para frente, cara. Então eu ponho os carros na frente dos bois e não vai dar certo. Vamos lá. Vamos só dar uma olhada então agora, dentro do livro de Atos, panorama geral, tá? Para a gente poder entender o que eu ia começar a falar agora. Pode colocar aí, rápido. O próximo, por favor. Então, ó, capítulo 1. Se os irmãos quiserem pegar a Bíblia aí e ir acompanhando, tá? Para a gente poder ter o melhor aproveitamento da nossa aula e também o gravar dessas palavras na nossa cabeça. Então, vamos lá. Capítulo 1. O começo da missão. Nós vamos ver isso do versículo 1 ao versículo 8. Tá? Isso aí, tudo que vai ser dito, é o começo da missão. Que missão era essa? Vamos olhar lá no versículo 8. Quem pode ler para mim aí? Atos 1, 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui começa a grande missão. Tá? Olha lá. O começo dessa missão. E qual era a missão? De acordo com o texto que nós acabamos de ler, qual era a missão dos apóstolos? Ser testemunha. Mas testemunha de quem? Quem é que está falando isso aqui? Jesus. Jesus está falando isso. Então, nós que somos discípulos de Cristo, nós devemos ser testemunhas de Cristo, não ser testemunhas de nós mesmos. Então, o primeiro capítulo vai ter um foco na grande comissão, e essa comissão é Jesus sendo o Senhor da missão, dando ordem para os seus apóstolos para que eles pudessem ir por onde? Ou ir aonde? Começando em Jerusalém. Lê o texto aí, meu irmão. Lê aí. Ia começar em Jerusalém, depois ia para onde? Judeia e Samaria. E por último, até nós, os confins da terra. A gente já é considerado os confins da terra, tá vendo? Então, os discípulos estavam sendo comissionados a isso. Uma aplicação para o ensino dentro da nossa casa. Irmãos, todo esse estudo nós vamos aplicar para nós.
para nossa casa. Bom, olha só, a missão começa na onde? Em casa. Os discípulos estavam na onde? Antes de receber o poder, ou antes de receber o Espírito Santo? Onde eles estavam reunidos? Todos juntos em Jerusalém. Jesus tinha dado ordem para eles: vocês vão ficar em Jerusalém até que desça sobre vocês o Espírito de poder. E agora, em Atos 2, nós vamos ver ao próximo aí, Jesus então cumpre essa promessa, mas eles estavam reunidos no corpo de Cristo, em família, e dentro de casa expande o Evangelho verdadeiro. Porque primeiro, eu e você que somos pais e mães, nós devemos ensinar dentro de casa o Evangelho. Porque de dentro de casa as pessoas vão olhar dentro da nossa própria casa e vão ver algo diferente. Vai ver a atitude do marido, vai ver a atitude da esposa, a atitude dos filhos, e vai ver esse povo é diferente. Olha lá, o Ismael e a Leidiane, eles são diferentes. A gente vê porque o Pedrinho já é diferente também. É um menino comportado, é um menino que fala bem com as pessoas, que trata bem as pessoas, e isso veio dos pais. Está vendo como isso é importante? Então esse evangelho, essa boa nova, começa em casa. Capítulo 2, vamos ver o que o capítulo 2 vai apresentar para nós aí. Então ele vai apresentar o Pentecostes, a criação e o crescimento. Vamos ver por partes. O Pentecostes, vamos ver aí então o primeiro versículo de Atos 2. Lê para mim aí, por favor, alguém. Bem alto. Escrevi o primeiro livro. Não, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Pode ler a senhora mesmo, viu? Isso. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Olha só que bacana. Só o primeiro versículo, minha irmã. Muito obrigado. Então ele está ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, esse é o momento. Essa é a data. A criação. Por que criação? Criação do quê? Criação de quê? Olha o contexto que nós estamos olhando. Nós falamos aí da igreja primitiva, falamos sobre a missão dos 12. Então essa é a criação do quê? Da igreja. Porque começou aqui a igreja, quando os discípulos obedeceram a ordem de Jesus, ficando reunidos, esperando que se cumprisse a promessa, e então se cumpriu. Então, a partir desse cumprimento da palavra de Cristo, houve a criação da igreja. E depois o crescimento. Então, criou-se algo e veio o crescimento. Nós vimos isso a partir no versículo 47. Desculpa, 41. Lê para mim aí, capítulo 2, versículo 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um crescimento naquele dia de quase 3.000 pessoas. Havendo um crescimento. Aí começou a crescer. Porque agora de 120, que nós acabamos de ver agora há pouco, que a irmã Luzani acabou de falar para nós ali, certo? Ela falou bem certinho, tá vendo? Então, a partir disso, agora teve um acréscimo de quase 3.000 homens. Irmãos, isso porque era contado só a cabeça masculina. Imagina quantas mulheres e quantas crianças também não passaram por isso. Olha só. Então teve um crescimento. Então nós vamos ver. E é bacana, irmãos, porque a gente pode ver aí naqueles 3 pontos. Não sei se vocês conseguem fazer essa ligação com Gênesis capítulo 1. Porque o Pentecoste, a data, nos arremete ao poder de Deus no começo de tudo. Então nós vemos ali que o Pentecoste, o povo estava tudo reunido
para uma festa. Certo ou não? Porque o Pentecoste é uma festa. Até hoje eles comemoram isso. Aí a gente vê que em Gênesis 1, se não me engano, versículo 3, abre para mim alguém aí. Gênesis 1, versículo 3. E leia, por favor. Desculpa, o versículo 3 não. O versículo 2. Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha só que bacana. Então a terra não tinha forma e ela estava vazia. Havia um caos ali. Era o que estava acontecendo no meio desse povo. Era uma bagunça. Nessa data. E então o que aconteceu? A criação da igreja. Assim como Deus criou todas as coisas no poder da sua palavra. Porque o versículo 3 vai dizer assim, ó, e Deus disse, ou disse Deus em algumas versões. E João vai falar uma coisa incrível no capítulo 1, versículo 1. Quem sabe de cor aí? João 1:1. No princípio o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o que é o verbo? Uma palavra. E quem é o verbo? Cristo. Está vendo que toda a Bíblia se explica por ela mesma? Isso é incrível de nós analisarmos. Na criação do mundo, através da palavra de Deus, foram feitas todas as coisas. É o que Paulo vai escrever aos Colossenses. E agora no livro de Atos, pelo poder de Deus, nessa data do Pentecoste, ele cria uma instituição, uma organização que é a igreja. E ele produz o crescimento. Ok? Então nós vemos ali que o foco é o Espírito Santo capacitando quem? Para o testemunho? O povo, os crentes, nós, a igreja de Cristo. E é o Espírito Santo que nos capacita para essa obra. Tá? A aplicação para a nossa vida, o ensino da Bíblia em casa, deve ser empoderado por quem? Lê ali. Pelo Espírito. Irmãos, não existe ensino da palavra sem o poder do Espírito. Não existe conversão sem o poder do Espírito. Não existe arrependimento sem o Espírito. Não existe santificação se não for pela obra do Espírito. Não existe. É Ele quem opera em nós. Tá? Vamos lá passar para o capítulo 3. 3 e 4. O testemunho e a perseguição. Nós vemos aí que aqui começa então a perseguição da igreja. Tá? Vamos ver aí então Atos 4, 31. Atos 4, 31. Quem achou pode ler. Tendo eles orado, prendeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. No começo desse conjunto de versículos que o Benedito acabou de ler, vai estar escrito assim, ó, a igreja em oração. Mesmo a igreja em oração, mesmo a igreja unida, ela sofreu perseguição. Mas ela estava dando testemunho. Queridos, é muito melhor a gente passar por perseguição dando testemunho do que passar perseguição não fazendo nada. Então é importante para mim e para você dar testemunho. E testemunho de quem? De Cristo. Como a gente deve dar testemunho? Depois a gente responde essa pergunta. Vamos lá. Foco, a ousadia na pregação mesmo sob oposição. Queridos, quantas vezes a gente sai na rua aí, que já é uma atividade
ativa da nossa igreja, sair para evangelizar. E quantas vezes a gente sai e a gente ouve não? Eu não quero não. Hoje não. Muito, né? Isso quando não tem uma pessoa que quer debater com a gente. Mas eu não acredito, Senhor, isso é mentira. Eu não quero ouvir não, porque isso aí, nossa, não é verdade. Oposição. Mas qual é o nosso objetivo? Pregar. Ter ousadia. Porque olha só o que vai falar. Que nós acabamos de ler aqui. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez. Sem medo, sem vergonha. Pregavam a palavra de Deus. Anunciavam a palavra de Deus. Tá? Então esse é o foco do capítulo 3 e 4. E a aplicação para nossas vidas é ensinar a Bíblia em casa. Nos prepara para compartilhar a fé com coragem. Porque quando nós falamos e anunciamos Jesus dentro de casa, nós conseguimos ganhar os nossos vizinhos. Você já viu como é que funciona uma fogueira? Aonde que começa o fogo mesmo? O início do fogo era onde? Aonde você riscou o fósforo. Onde você colocou a primeira faísca ali, não é verdade? E essa faísca começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Depois vai se alastrando em volta e depois pega fogo em tudo. Não é verdade? Então olha aí, imagina a sua casa e o entorno ali da sua casa, ao redor da sua casa. Quantas pessoas precisam ouvir sobre as boas novas de Jesus? Muitas. Às vezes uma pessoa muito próxima, um parente de você, algum parente nosso, precisa ouvir sobre isso. Talvez ele olha para nós, vê uma coisa diferente, mas ele não sabe o que é essa coisa diferente, só vê algo diferente. Um comportamento diferente, uma atitude nossa diferente, um palavreado diferente que vem de nós, mas ele ainda não sabe o que é. E nós precisamos anunciar com coragem, tá? Próximo para mim, por favor. Esse é o nosso tema, é o nosso texto base, tá? Então nós vamos analisar ele um pouco melhor. Então, qual é o que nós vamos ver no capítulo 5? A unidade e os desafios. A unidade da igreja. E quais desafios ela estava enfrentando no começo disso tudo? Olha só, foco principal. Atos 5, 42. Vamos ler novamente lá? Atos 5, versículo 42. Quem achou pode ler, por favor. Todo dia do templo de casa em casa. É isso mesmo. Todos os dias do templo de casa em casa cessava de ensinar e de pregar o Olha só, semana passada, quem esteve no culto nosso aqui, eu falei que no livro de Atos, os teólogos falam sobre dobradiça. Quem lembra das dobradiças? Falei sobre isso semana passada. Vamos só refrescar nossa memória. E essas dobradiças, elas são identificadas todo final de capítulo ou começo de capítulo, onde vai dizer coisas semelhantes a essa que nós acabamos de falar. O anúncio da palavra de Deus, conversão sobre a palavra de Deus, batismo através da palavra de Deus, arrependimento através da pregação da palavra de Deus. Então tudo isso está focado no anúncio da palavra de Deus. Irmãos, houve um movimento muito grande chamado G12. Quem já ouviu falar do G12? Bombou mundo inteiro. Vamos pregar o evangelho, vamos fazer música na rua, e foi um estouro. Queridos, isso é, vamos pensar conosco aqui. Se a gente fizer um teatro bem bonito na rua, geralmente o pessoal faz muito na Páscoa, né? Sobre a crucificação, e faz Jesus andando com a cruz na rua, né? No farol. Quem já viu essas coisas? Eu já vi muito.
Eu já fiz muito isso. Rabi também, que é jocumeira, já fez milhões de vezes. É um impacto? Sim ou não? Sim. Você fica impactado com aquilo. Ou você vê um grupo de jovens aí numa praça tocando louvores. Não é bonito de se ver? É muito bonito. Mas só através da pregação da palavra de Deus, do anúncio da palavra de Deus, que existe conversão. Isso é bíblico. Nós estamos vendo isso. Tanto público quanto privado. É o que nós vamos ver também. Olha lá. Aplicação, o ensino contínuo. É sempre. Não é só uma vez ou outra, uma vez, como a gente fala, né? Uma vez na vida, outra na morte. Não é assim não. É contínuo. É sempre. Então, a igreja primitiva não parava de ensinar. Na onde? No templo. Isso era público. E também de casa em casa, no privado. Quantas vezes eu e você só viemos no culto domingo e a gente nem abre a Bíblia durante a semana em casa? Ah, é tanta coisa, tantos afazeres. É ou não é, irmãos? Às vezes a gente nem pega na Bíblia. Quem tem aplicativo no celular de Bíblia aí, às vezes aparece, né? Versículo do dia. Dá aquela lida ali rápido no ônibus ou no metrô indo para o trabalho e pronto. Isso não é alimento para as nossas vidas, não. Não é. Não satisfaz a nossa fome e a nossa sede de Deus. Nós precisamos aplicar essa palavra, tanto em público, mas também no privado, dentro de casa. Nós, maridos, nós temos o dever de ensinar as nossas esposas e os nossos filhos, não como as nossas esposas como se fossem crianças, mas nós temos o dever em nós de ensinar e aplicar a palavra de Deus dentro do nosso lar. Esposa, você também tem o dever de aplicar isso na sua vivência, para que seu marido veja em você o brilho de Cristo, para que os seus filhos aprendam em você também as aplicações da palavra de Deus. E esse ensinamento também sobre casais é um outro estudo, né? Nós estamos falando sobre a igreja, sobre a vida no lar, mas é importante nós tocarmos nesse assunto, tanto no público quanto no privado. E Atos 5 também vai ter como foco a centralidade em Cristo. O foco é Jesus, o Cristo, o Messias. Toda a Bíblia cai em Jesus. Todo ensinamento vai de encontro a Jesus. Tudo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Tudo converge em Jesus. Quem foi o primeiro Adão? Adão. E o segundo Adão? Jesus. O primeiro Adão errou e agora nós somos redimidos em Cristo, o segundo Adão, que acertou. Está vendo como tudo se une? Então nós temos isso em nossas vidas. O modelo para nossas famílias, as casas eram centros de ensino, evangelização e comunhão. Mas quantas vezes a nossa casa não passa nem perto disso? Quem faz culto no lar aqui? Levante a mão. Irmãos, é importante fazer culto de lar. Parar no momento, ler a Bíblia juntos. Canta louvor. É uma palavra. Não precisa pregar meia hora não. Mas discute entre a família o que entendeu do versículo. Como pode aplicar isso na nossa vida? Talvez eu ensino para o filho, para a filha que anda desobedecendo muito, ou anda respondendo muito. Pega ali, aplica a palavra de Deus. Um culto doméstico. É importante. Porque senão a gente depois vem para o culto e ensina o nosso filho, e não ensina o nosso filho em casa. O nosso filho chega aqui e fica assim, ó. A minha já está na hora, já acho que até passou já da hora de ela entender o que é e o que não é. Porque ela vem para a igreja e ela fala assim, eu quero passar a linha.
A salinha é importante, sim ou não? Vamos tocar num assunto bem polêmico. Eu gosto disso, eu gosto de polêmica. A salinha é importante, sim ou não? Boa! Zé Carlos acabou de falar ali que até uma determinada idade. Depois disso, então, do ponto de vista dele, é importante essa linha, com as suas determinações. Quem acha que não é importante, levante a mão. Irmãos, pode abrir o coração, não tem medo não. Ninguém vai te bater ou te expulsar, nem jogar na janela de pra lá pra fora, não. Calma. Bom, eu, do meu ponto de vista, já da Yasmin, da Sofia, o Pedro já pode participar junto com os pais aqui na escola dominical. E por que o senhor acha isso? Porque é o seguinte, eu já vou na caminhada aí de 29 anos de igreja presbiteriana, certo? E aí, o alimento sólido mesmo, né, é a escola bíblica dos adultos e os filhos, estando perto dos pais, vai receber o mesmo alimento. Outra coisa, a maioria pesquisa isso aí, né, dos jovens presbiterianos, quando chegam na adolescência, se desviam. Entendeu? Por causa do alimento que não foi muito sólido lá no começo. Né? Então, recebe o leitinho ali até uma determinada idade, 5, 7, e aí fica aqui. Alimento sólido, mas com substância, igual Hebreus. Os Hebreus também estavam nessa mesma linha, viu, irmãos? Igual Paulo, essa é a minha opinião. Sem problema, né? A sua opinião é a sua opinião, tranquilo. Como que a gente pode analisar essa visão? Irmãos, é por isso que é tão importante o pessoal do Ministério Infantil estar sempre se capacitando. É importante. Não estou dizendo que as nossas irmãs aqui não são, não estou falando isso. Mas é importante sempre se capacitar. Sempre estar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, para passar para os pequeninos um alimento necessário para eles. E é importante também nossos pré-adolescentes e adolescentes entenderem também na visão deles o alimento para a idade deles. Tanto para nós que já somos adultos, o alimento, e nós não estamos falando mais de idade, estamos falando de maturidade. A igreja tem os seus momentos e tem as suas fases de maturidade. Ninguém nasce já querendo entender sobre, sei lá, o Apocalipse. Irmãos, nem eu ainda não sei tanta coisa sobre o Apocalipse ainda. Tem muita gente que já sabe. Isso é maturidade. Nós estamos falando de tempos. E uma coisa que o irmão Zé Carlos falou que é muito importante é sobre essa transição de entendimento. Nós precisamos, está vendo como é que o ensino em casa é muito importante? Não adianta nada nossos filhos virem domingo aqui, aprenderem na salinha ou na sala lá dos adolescentes. Não sei se à noite tem a sala dos adolescentes. Tem, né? Já é uma coisa mais voltada para eles, uma aplicação para eles. Eu me perdi. Eu, quando criança, a única coisa que eu tenho assim, muito forte de Jesus foi da minha avó, minha bisavó. Que elas contavam, elas falavam pra gente coisas que eu nunca me esqueci. Olha só. Até hoje. E isso na infância da senhora. Sim. Tá vendo? Então eu trago as palavras dela tudo na minha mente. Gravou na sua mente os ensinos em casa. Então, quando nós solidificamos a nossa casa, nós conseguimos depois colocar isso para fora, a expansão. É bom trazer as crianças para essa linha, é importante. É importante os adolescentes também estarem nas suas respectivas salas para ter o ensino diretamente para eles. É importante também. Tem algumas igrejas que não concordam com isso. Tem algumas igrejas que não pode salinha infantil, não existe isso. Que a gente Eu já acho um absurdo, mas enfim.
a minha opinião também, igual o irmão Zé Carlos, também acho um absurdo, mas é a minha opinião, né? Mas é importante. Você ia falar alguma coisa? Não, você se perdeu. Você ia falar sobre que a função da igreja não é educar o filho. Isso começa a em casa. função da igreja não é educar os nossos filhos. A função da igreja é ser um regador, para sempre estar nutrindo aquilo que nós, dentro da família, dentro de casa, estamos plantando dentro do coração dos nossos filhos. A igreja é só uma ferramenta que vai ajudar muitas vezes a tirar ali aquela erva daninha que às vezes entra. É a igreja. Mas o papel mesmo de plantar semente, de ver o crescimento, é dentro de casa. Olha que fator importantíssimo. E é de casa em casa, é na minha casa, é na sua casa. Depois da nossa casa, expandir. Gostoso que é a gente sair na rua aí, nesse solzão que tá fazendo, parar debaixo de uma árvore, tomar um bolinho de água bem geladinho, não é verdade? Não é gostoso? Aí vem aquela brisa gostosa, não é verdade? Talvez essa árvore seja eu e você, seja nossos filhos, está fazendo sombra para alguém, mas até que uma árvore seja grande o suficiente para causar ou para trazer e produzir sombra, ela passou por muita coisa. E é aqui que nós passamos isso juntos. Vamos lá para o próximo, para a gente poder já caminhar para o final. Não sei nem até que horas que vai nossa aula aqui. Se vocês não falar para mim que hora que é, nós vamos até meio-dia. E eu gosto de falar. Obrigado. Até 10h30? Então nós tem tempo. Oh, glória, aleluia por isso. Gosto de dar uma aula de escola dominical. Vamos lá. Então nós vamos ver agora que no capítulo 8. Você pulou um aí? Ah, não, tá certo. No capítulo 8 ao capítulo 12, nós vamos ver que a missão indo para fora de Jerusalém. No capítulo 6, nós vamos ver, no finalzinho do capítulo 6 ali, nós vamos ver que Saulo já começou a rodear ali, tá? Então, a partir do capítulo 9, nós vamos ver a conversão de Paulo, de Saulo, tá? Mas, antes disso, aconteceram outras coisas, e isso vai acontecer no capítulo 8 até o capítulo 12. Então, vai para a Judéia, Samaria e até onde? Os confins da terra. Os confins da terra. Então, aquilo que Cristo falou para eles fazerem, a promessa de Cristo, estava começando a se cumprir aqui. Então, nós vamos ver a missão além de Jerusalém. Foco. A palavra se espalha por Samaria, Judéia e além. Foi o que eu acabei de falar. Vamos ver alguns versículos aí? Alguém abra para mim no capítulo 8, versículo 4. E outro lê para mim no capítulo 11, versículo 19. 8:4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pregando a palavra. Está vendo novamente aí? A palavra sendo pregada. É preciso pregar a palavra. Deixa eu só ver esse outro versículo aqui, irmãos. Sim. Vamos ler só o versículo 26. Eu falei que era para ler o 19, mas leia para mim o 11, 26, por favor. O Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul. Peraí, é 11 e 26, irmão. 11 e 26. E quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidões. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Irmãos, eu acho esse versículo incrível. A primeira vez que a Bíblia vai usar a expressão cristãos está aqui.
por conta de 2 homens. Alguém pode dizer para mim quem são esses 2 homens? Barnabé e Tarso. Barnabé? Não. O Barnabé é o primeiro. Quem foi o segundo? Saulo. É Saulo. A gente já pode começar a chamar ele de Paulo, tá? É porque é melhor ficar falando Saulo, Paulo, só tocou uma letra só. Vamos falar de Paulo. É o novo homem. Senão bola a língua não vai dar certo. Vamos chamar ele de Paulo uma vez. Irmãos, eu acho incrível, porque Barnabé era um homem temente a Deus. Era um homem bom, cheio de fé. A Bíblia vai dar essas características para Barnabé. Paciente. Saulo, depois que teve um encontro com Jesus, Saulo estava indo para onde? Quando teve um encontro com Jesus? Vamos ver se os irmãos estão bons de Bíblia aí. Damasco. Qual que era o intuito de Saulo? Prender e matar os cristãos. Olha só qual que é o intuito de Saulo: prender e matar os cristãos. Esse tinha prazer nisso. E de repente ele teve um encontro com quem? Com o Senhor dos cristãos. Olha que incrível. Aí ele tem esse encontro, Cristo converte o coração dele, ele vai para a casa de um homem, tem um encontro com uma outra pessoa e ele é batizado. Depois ele é levado até Jerusalém. Os irmãos ficou todo mundo com medo, porque Saulo ele era um perseguidor, matador de crente, exterminador de cristão. Ó, dá até nome de filme, né? Não tem o Exterminador do Futuro? Saulo, o exterminador de cristãos. Ó. Aí ele vai até Jerusalém, onde estão os líderes. E ali ele começa a conversar então, para pedir para deixa eu pregar. Ó, Barnabé já sabe o que eu ando fazendo. Tem alguns outros irmãos que já conhecem a minha obra. Os irmãos falam, não, vamos aguardar um pouco. Sabe quanto tempo que Saulo esperou? Alguém sabe? 3 anos? Um pouco mais. Pode chutar alto, viu? 15. Você foi muito alto. O Jabes é bom de bicuda, hein? Um pouco mais, um pouco menos, quer dizer. 12 anos. Paulo teve que voltar para Tarso e esperou 12 anos até que Barnabé foi ao encontro dele. Irmãos, isso é lindo, porque Barnabé viu o potencial de Saulo, de Paulo até então, e falou, eu vou lá atrás dele, porque eu preciso de Paulo, eu preciso. Barnabé era um missionário, implantava igreja, e agora chamou quem? Paulo para perto dele. Paulo foi um discípulo de Barnabé. Olha a importância do discipulado. Por conta de Barnabé, Saulo se tornou o maior missionário da Bíblia. E missionário não quer só dizer ir e pregar o evangelho e ir embora, não. Nós podemos fazer aqui vários links, e eu quero fazer isso agora, porque a partir de Barnabé, que ensinou tudo o que Paulo sabia, Paulo se tornou um grande plantador de igreja, o maior missionário de toda a Bíblia. Porque Paulo foi aonde Jesus não pôde ir, quando estava em carne. Porque Paulo levou Jesus aonde ele conseguiu ir, e chegou até nós, através de Paulo. O discipulado tem esse poder. E assim como Paulo aprendeu de Barnabé, Paulo também fez nas igrejas. E uma das igrejas que eu quero colocar em ênfase aqui é Efésio. A igreja em Éfeso, os irmãos Efésios.
Éfeso não tinha igreja cristã, não tinha uma igreja, tinha cristãos, pessoas que conheciam já Cristo, batizadas no batismo de João, mas não tinha uma igreja. Paulo foi lá, levou até eles o conhecimento da palavra de Deus, eles foram cheios do Espírito, e então começa uma nova jornada em Éfeso. Paulo fica em Éfeso 3 anos, e nesses 3 anos ele batizou pessoas, ele criou uma igreja e ele organizou uma igreja em 3 anos, do zero, por conta do discipulado. Isso é incrível, irmãos. Está vendo como o discipulado ele é uma coisa orgânica? Está vendo? Olha o movimento que eu fiz com a mão. Ele é do nada para alguma coisa. Ele vem do zero para crescer. Da semente que é plantada na terra até o crescimento da árvore, para dar frutos. Esse é o valor do discipulado. E nós estamos olhando somente para o apóstolo Paulo, sem olhar para Pedro, Filipe e tantos outros discípulos que foram dispersos ali. A gente vê, eu não vou estar, não vou lembrar o nome do apóstolo, mas eu não me lembro se foi Bartolomeu, eu não vou saber o nome específico, mas a história, não a Bíblia, tá? Mas a história da igreja vai dizer que um deles foi para o lado ali dos arábios, e que ele pregou a palavra de Deus ali, e eles foram contra e mataram ele também. Tirando tantos outros, Tiago, que foi morto a fio de espada, Estevão, que é um dos, nós vamos falar no próximo agora, Estevão, que foi apedrejado por ter anunciado Jesus, Estevão, que foi um diácono da igreja. Olha que incrível, olha o papel do diácono aí, não morrer pela igreja, morrer pela igreja também, mas pregar o evangelho. Põe o próximo para mim, Rani, por favor. Não volta. Aplicação. O ensino em casa impulsiona a missão global. E quando nós falamos de missão global, é isso mesmo, é global, é geral, é no mundo. Pais, você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado para que os seus filhos sejam uma ferramenta na mão de Deus para o anúncio da palavra de Deus? Nós devemos fazer isso. Quando Eloá nasceu e eu peguei ela a primeira vez no colo, ela estava gritando, e ela não parava de chorar comigo. Também, né? Vai na mão da enfermeira, a enfermeira vira para um lado, vira para o outro, põe a cabeça, e dá aqui na bunda, e vê isso, e vê aquilo, e faz aquele monte de coisa, criança chora mesmo. E eu vendo tudo aquilo, e eu ansioso para pegar aquela menina logo, e nosso Deus do céu, quando eu peguei nela, eu coloquei ela para o alto, eu falei: Senhor, essa menina é sua, faça dela o que o Senhor bem entender. Eu me comprometo a ensinar aquilo que eu sei sobre o seu caminho, sobre a tua palavra, mas faça dela o que o Senhor quer. E tá aí, hoje está completando 3 anos. Pura bagunça, gente. Nossa Deus. Mas uma bênção. Impulsiona o ensino em casa, impulsiona a missão global. O seu filho, a sua filha pode ser um missionário, mas tem que começar dentro de casa. Fora não dá. Não dá para começar de fora para dentro, de dentro para fora. Zé Carlos, pode falar. Isso também é um assunto interessante, né? A gente acaba sendo crítico, né? Quando a gente comenta um assunto desse. Porque até mesmo pastores, né? Não tem seus filhos para ser um missionário. É um médico, é um advogado, é uma coisa mais. Tá entendendo? A visão secular é tão forte, a visão secular, que a gente fala de ótica, que é cosmovisão, tá? Então a gente coloca a
a cosmovisão mundana no nosso olho, a gente só consegue enxergar por ela. O meu filho precisa estudar. Ele precisa ser alguém, mas isso é secundário. E aí pega um testemunho do missionário da Jogum e acaba com tudo, né? O cara fica um mês olhando lá pelo sabonete. Quem quer um negócio desse? Isso é muito sério, mas é muito sério. Nós investimos nos nossos filhos para que eles sejam, como o Zé Carlos falou, um médico, um doutor, um advogado. Isso é certo, é o nosso dever como pais. Nós devemos investir no futuro do nosso filho. Mas isso é secundário. Aí Jesus fala assim, ó, busquem primeiro quem? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E por que a gente põe as coisas seculares da vida em primeiro lugar? Aí a gente vê muitos empresários frustrados. Sabe por quê? Porque às vezes esse empresário está frustrado porque é filho de crente e não ouviu o chamado de Deus. Era para ser um grande empresário na obra de Deus, empreender a obra de Deus, mas não sabe fazer isso, porque não foi ensinado. É função minha, é função sua. Começa dentro de casa. Eu quero que a minha filha seja alguém importante na vida. Eu quero que ela tenha uma situação financeira melhor que eu e a Rabi temos hoje. Eu quero, lógico que eu quero. Eu não quero que a minha filha passe o que eu e a Rabi já passamos. Eu acho que nenhum pai e mãe quer isso para o filho. Mas eu preciso mostrar para ela o reino de Deus primeiro. Porque se ela tiver que passar coisas iguais eu e a Rabi já passamos, e até piores, ela vai passar com a fé em Cristo, de que um dia o Senhor vai suprir. Zé Carlos deu um exemplo muito incrível. Existem não só jacumeiros, mas tantos outros missionários de outras denominações, de outras organizações, que oram meses por causa de um sabonete. Um sabonete, irmãos, um sabonete, o mais barato que você encontra na promoção é 99 centavos. E tem missionário que não tem R$1, uma moedinha no bolso, não tem. E ele ora fervorosamente para que Deus envie alguém para dar isso para ele. Por quê? Porque ele não está preocupado com lá fora, ele está preocupado em pregar a palavra de Deus para os cativos, para os oprimidos. O ensino em casa impulsiona a missão global. Nós precisamos nos conscientizar com isso. Bora para frente. Pontos de aplicação específicos sobre ensinar a Bíblia em casa, de acordo com Atos 5:42, tá? Pode ir o próximo, amor, por favor. Primeiro ponto aí, ele tem que ser contínuo e intencional. É crente, tá vendo? Do jeito deles, estão falando sobre Cristo. E uma carreata, meu irmão. E uma carreata. Isso aí, ó, contínuo e intencional. É dentro de casa que começa. Porque a igreja, ela não está aberta todos os dias, 24 horas, para a gente vir e aprender todos os dias. Mas em casa nós temos isso. Nós temos essa oportunidade. É em casa que nós nos alimentamos diariamente. Ou você só almoça no domingo e não almoça nenhum outro dia mais. Quem só almoça no domingo e nunca mais almoça, só no outro domingo, levante a mão. Eu também não. Eu como todo dia. Eu tomo café da manhã todo dia, eu almoço todo dia, café da tarde todo dia, janto todo dia. E às vezes entre esses horários aí eu dou uma briscadinha em alguma coisa. Quando tem, né? E por que a palavra de Deus não pode ser contínua? E não só contínua, mas ela tem que ser intencional. Jesus, ele sempre foi intencional. Aonde ele ia, ele tinha uma missão. Antes de ele ir, ele já sabia a missão que ele tinha para poder fazer aquilo. Eu falei semana passada, lembra-se da mulher samaritana? Jesus tinha milhões de outros lugares para passar,
mas ele quis passar por dentro de Samaria, porque ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Eu não sei quando você sai para trabalhar o que você tem para fazer. Eu não sei qual, na verdade, eu ainda estou novo aqui, a gente vai aprender ainda qual é o trabalho de cada irmão. Mas seja intencional, vai para o seu trabalho com a intenção de falar de Jesus, pelo menos para uma pessoa. Às vezes na trajetória, ou dentro do ambiente de trabalho, você tem a oportunidade de falar de Jesus sobre uma pessoa. Nós temos essa oportunidade, peça isso. Segundo lugar, público e privado, foi o que nós falamos anteriormente. Eles estavam dentro do templo, é um lugar público. Poderiam muito bem estar também no trabalho, falando de Cristo, indo para o trabalho, indo para a escola, público, mas também privado, dentro de casa em casa. Precisamos ter isso na nossa mente. Terceiro lugar, a centralidade em Cristo. O Evangelho significa as boas novas de Jesus. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas coisas ou boas novas. Boas novas é Jesus. A centralidade tem que ser Cristo. É Ele quem morreu por nós. É Ele quem ressuscitou no terceiro dia e nos garantiu vida e vida com abundância. Morte nos garantindo agora o fracasso do pecado, o fracasso do diabo sobre nossas vidas. E a sua ressurreição nos garantindo vida. E vida e abundância. Qualidade de vida. E em quarto lugar, multiplicação. Não multiplicação de pães, não. Pode acontecer também. Mas a multiplicação do ensino. Porque de dentro da nossa casa, uma pessoa ou outra vai ouvir a gente fazendo alguma coisa. A gente vai convidar alguém. Ou vem participar do nosso culto. Do nosso culto aqui. Vem participar. Aí, vai fazer um culto lá na minha casa. Vai fazer um culto lá na casa da minha mãe, na casa da minha tia, da minha sobrinha. E assim a gente vai colocando a palavra de Deus em prática. Fala, Lidiane. Pedro fez 10 anos de 16 de novembro, né? E aí eu falei, Pedro, vamos comemorar seu aniversário de forma diferente, né? Ele todo dia, à tarde, ele reúne os coleguinhas dele na rua para jogar futebol, né? Uhum. E aí, esses são muitas coisas que a gente sabe que não conhece a palavra, não conhece o Evangelho. Eu falei assim, não, vamos comemorar, fazer um lanche em casa, e a gente chama essas crianças, eu convidei minha cunhada para trazer a palavra, e aí, assim, o meu desejo era que essas crianças, né, todas ouvissem a palavra, e que o nome de Deus seja glorificado, né? Ele fez 10 anos de idade, e aí, assim, teve uma criança que falou com o pai dele, ele depois me falou que ele falou assim, a casa do Pedro não era aniversário, era um culto. Era uma igreja, falou uma assim, igreja lá. Então, assim, isso, a gente tem que sempre fazer as coisas com o intuito de que vidas, né, ouçam ali a palavra. Então, pra mim foi tão gratificante, foi bênção demais. Intencionalidade. Tem que ser com intenção. Qual é a intenção? Qual é o intuito disso? Olha lá o fruto, ó. A casa do Pedro é uma igreja. E é mesmo. É assim que nós devemos ser. Colocar em prática, irmãos. Vai o próximo, Rafa. Já está acabando já, irmãos. Esse lado aqui são alguns desafios que nós seremos confrontados e algumas perguntas para nossa reflexão. Tá? A primeira ali. Como você tem priorizado o ensino da Bíblia na sua casa? Isso é algo para a gente refletir. Eu não quero expor ninguém aqui, tá? Mas é algo para a gente pensar na nossa mente, dentro do nosso lar. Como nós temos priorizado o ensino da palavra? Eu e a Rabi, alguns tempos atrás, a gente teve ali um momento de diálogo. É uma discussão, mas não foi discutir não, brigar, nada, não. Nós discutimos ali o que estava acontecendo. A irmãzinha gosta muito de coisas de arte. Ela é uma arteira mesmo. Mas ela gosta muito de massinha. A gente sabe, né? Tem de massinha, pelo amor de Deus, massinha.
Não aguento mais ver massinha espalhada. Eu deito na minha cama, tem massinha. E ela gosta, ela pega a tesoura, ela gosta de cortar as coisas. E ela gosta muito de assistir essas coisas na televisão. Coisa que impulsiona ela a fazer algo, ela gosta disso. Só que a gente estava vendo que Cristo estava sendo apresentado para ela através disso. E ela estava perdendo aquilo. O que a gente fez? A gente foi tirando aos poucos. Tem um desenho, vê se eu corto essa parte depois, ou não. Mas tem um desenho que chama O Show da Luna. Vocês, quem é pai de criança pequena aí já deve ter visto. Ou o vô, né? Vô e vó deve ter visto também. O Show da Luna. É muito bacana. A Luna ela é uma criança curiosa que gosta de aprender as coisas. Por que disso? Eu quero saber por que o gato mia. É a musiquinha. Então ela procura aquilo, mas ela não apresenta Cristo em nada. Ela apresenta ciências. E onde está o Criador nisso? Então a gente começou a tirar essas coisas e começamos a voltar de novo com 3 palavrinhas. Aline Barros, diante do trono infantil. Coloquei de novo. Agora ela canta lá em casa assim, ó. A mamãe canta, o papai canta, santo. A Eloá canta, santo. E ela canta. E impulsiona isso. Como é que tem sido priorizado o ensino da Bíblia na sua casa? Segundo, quais são as barreiras para ensinar a Bíblia em casa? E como a gente pode superar tudo isso? Barreira tem monte. É o tempo, é os desencontros. Que às vezes um está trabalhando, o outro está estudando, aí não dá para se encontrar. Na hora que se encontra, está muito cansado, quer só jantar e deitar e dormir. Às vezes tem alguém ali que não é cristão dentro de casa, aí tem aquele incômodo. Quais são essas barreiras e como a gente pode superar elas? Dentro do lar. É o de refletir, irmãos. Terceiro, como o exemplo da igreja primitiva pode inspirar nossa família a ser uma casa de oração. Irmãos, a nossa casa precisa ser uma referência. Eu me lembro quando eu era mais novo, a minha casa vivia cheia de gente. Vivia cheia de gente. E era a gente estudando a Bíblia, era a gente orando. E a gente ia na casa dos irmãos também para poder orar, para poder fazer culto nos lares. A minha casa era assim. E continua, né? Agora eu fazendo seminário, indo, né, para o Ministério Pastoral, minha casa continua desse jeito. Irmãos, a nossa casa precisa ser referência de bênção. As pessoas precisam olhar para a nossa casa e falar assim, ó, se eu for lá, eu sei que aquela pessoa vai ter uma palavra de Deus para mim. É um hospital, a igreja é um hospital, mas a nossa casa precisa ser como é que chama a primeira parte que a gente passa ali antes de ir para o médico? Triagem. Nossa casa precisa ser um momento de triagem. A gente recebe a pessoa com um problema, a gente identifica qual é o problema e a gente leva para o médico. Quem é o médico? É Jesus. Assim precisa ser a nossa casa. Um dia eu fui recebido numa casa. Depois eu fui apresentado para Jesus. Ou melhor, Jesus foi apresentado para mim. Porque eu não o conhecia. Ele me conhecia. Eu não. Intencionalidade. Acho que é o último, né? Agora? Pula aí. Depois eu mando lá, essa é a conclusão só do nosso estudo geral. Próximo. Dicas. Estabeleça um tempo diário específico para o estudo na sua casa, em família. Estabeleça. Pode ser que no princípio, todos os dias, não dê conta. Mas estabeleça pelo menos um dia na semana. Comece no pequeno, comece no pouco. E caminhe para o muito depois. Mas estabeleça um momento, um dia. Esse aí, eu acho que devia ter invertido. Porque o de baixo tem que ser o primeiro. Depois o de baixo e embaixo. Olha lá, o de cima e embaixo.
Peça ao Espírito Santo ousadia para compartilhar Jesus de casa em casa. Nós temos que pedir poder para o Espírito Santo para a gente anunciar a palavra dele. Para depois a gente estabelecer em casa o nosso momento com Deus. Amém, queridos? Agora acabou. A Rafa já está ali, ó. Nosso Deus. Eu me empolgo. E eu montando isso aí, ela já falou para mim assim, ó, é muita coisa, não vai dar tempo. Eu sei, mas... Enfim. Queridos, alguém tem uma pergunta? Ficou alguma dúvida no coração de vocês em relação ao nosso ensino intencional dentro de casa? Ao evangelismo dentro de casa? Tem alguma dúvida sobre o nosso assunto de hoje? Tá tudo certo? Tranquilo? Ao longo aí dos dias, das próximas escolas dominical, a gente vai bater de novo nessa tecla, tá? Nós vamos falar sobre isso de novo. Então, se você precisar de alguma coisa, ler alguma coisa, traga na próxima, para a gente poder sempre estar compartilhando isso em sala, tá bom? Então eu convido vocês a se colocarem em pé, nós vamos orar ao Senhor, finalizando nossa escola dominical. Nós vamos